Lula, só um recadinho para você. A gente está vendo, está todo mundo percebendo que você está tentando cavar uma crise com os Estados Unidos para ver se o Trump... Vendo, semana passada você estava falando que o Trump nunca viu um argentino, um nordestino bravo. A gente tá todos os dias, provoca em relação ao Irã, provoca em relação à Venezuela. Avisa o Sidônio que não vai colar não tem tarifa vindo para te salvar não. Você vai perder do Flávio mesmo. É isso aí. Um abraço. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Quinta-feira eu vou trazer uma informação, um vídeo publicado há pouco nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro ao lado do jornalista Paulo Figueiredo, e eles trazem algumas informações sobre o deputado Alexandre Ramagem. Alguém pode até dizer assim, Silvio, ex-deputados. Eu já disse que tenho dificuldade e continuarei chamando de deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Alexandre Ramagem, por tudo o que eles passaram, pelas injustiças que viveram, por essa perseguição de um regime ditatorial de toga. Eu vou, em deferência, vou manter aqui o deputado. E, portanto, eles trouxeram informações sobre o Alexandre Ramagem, que foi liberado, já está em casa. Eu acompanhei também até um vídeo, uma foto exibida ontem da família do Ramagem. Fiquei muito contente com o desfecho neste momento, né? Desfecho provisório neste momento da situação. Mas vamos trazer o vídeo e, na sequência, a gente analisa o caso com comentários do coronel Gerson Gomes e de Olavo Pellegrina Júnior. Vamos lá, Lanzoni, temos a imagem? Fala, pessoal. Estou aqui bem acompanhado com Paulo Figueiredo, saindo agora do State Department, dizendo que a gente não para de verdade, né? Estamos muito felizes com recentes acontecimentos com relação à soltura do Ramagem. E o Paulo gostaria de falar algumas palavras. Não, estamos aqui agradecendo o reconhecimento da injustiça que foi feita com o nosso querido amigo Ramagem, que está legalmente aqui nos Estados Unidos, que é vítima de perseguição política. O próprio Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores, reconheceu isso e, graças a Deus, o governo americano também reconheceu a injustiça que estava sendo cometida e toda aquela patacada que estava acontecendo na relação com o Brasil, né? Eu acho até que a gente talvez veja cenas dos próximos capítulos a respeito desse assunto, né? Eu estava falando em algumas redes sociais a questão de, primeiro, né, o foco na soltura do Ramagem, e o segundo é que depois dessas condutas poderiam haver consequências. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos. E o que eu queria ressaltar aqui é a quantidade de pessoas que trabalharam, né, a favor da soltura do Ramagem, para corrigir essa injustiça. Eu vi você, eu vi o Alan dos Santos, várias outras pessoas que a gente não convém aqui expô-las, né, mas que realmente trabalhavam duro para isso. E, por outro lado, você via a Polícia Federal no Brasil querendo dizer que ocorreu uma cooperação entre Estados Unidos e Brasil, o que no meu ponto no crime organizado, né? Pior é aonde eles diziam, cooperação contra o crime organizado, como se o Ramagem fosse parte de uma organização criminosa que ninguém no mundo inteiro acha que de fato foi uma organização criminosa que aconteceu no Brasil. Mas acho que com a soltura do Ramagem caiu por terra essa narrativa da Polícia Federal brasileira, que tentava recuperar a credibilidade, porque eles já se deram mal, porque não conseguiram extraditar os quase 70 que o Alexandre de Moraes pediu para a Argentina, não conseguiu extraditar na Espanha o Oswaldo Eustáquio, o próprio Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Com certeza, se tivesse saído uma extradição do Alan dos Santos, eles viriam para trás do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, mim, todo mundo que está aqui nos Estados Unidos. Então eu queria ressaltar esse ponto, e por isso que eu entendo que foi posta tanta energia, né, do Andrei, que comanda a Polícia Federal do Lula, nesse caso do Ramagem. Infelizmente a gente não vê o mesmo empenho do governo brasileiro para ir atrás das verdadeiras organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. Pelo contrário, o que a gente escuta aqui, muitas das coisas a gente não pode comentar, mas deixam a gente estarrecido com o tamanho do lobby do governo brasileiro em favor de organizações terroristas, que é algo que gera surpresa até mesmo aqui. Eles falam assim, mas por que essa ligação tão profunda? Então, é algo que eu acho que também deve permanecer aí no horizonte das pessoas por longo prazo. Mas o trabalho vai continuar, muita gente xinga, mas o trabalho continua, e os frutos do trabalho vieram com a soltura do Ramagem, que é o mais importante. Um homem bom, um homem de família, que dormiu, graças a Deus, com as filhas e com a esposa, que é uma guerreira essa Rebeca, noite. Então, realmente... Rebeca, nosso aplauso aqui para Rebeca Ramagem. Ramagem é um homem de muita sorte. E disso daí haverá consequências positivas para todo mundo, pode ter certeza. Igual eu falei, quando saiu o relatório do Comitê do Judiciário, né, que veio após
várias declarações do Departamento de Estado, várias declarações públicas do próprio presidente Donald Trump, esse relatório do Comitê Judiciário e agora a soltura do Ramagem, isso tudo vai ajudar a todos os perseguidos, né, políticos que estão na mira do Alexandre de Moraes. Então é o Eduardo Bolsonaro, é a Zambelli, é os exilados na Argentina. Então isso aqui pode ter certeza que quando o fruto vem bom também para todo mundo. E a gente está vendo que o Lula, só um recadinho para você, a gente está vendo, está todo mundo percebendo que você está tentando cavar uma crise com os Estados Unidos para ver se o Trump coloca uma tarifa de novo no Brasil. A gente está vendo aqui, todo mundo está vendo que você está cavando essa falta, falou do Papa ontem, o pessoal viu, está todo mundo vendo. Semana passada você estava falando que o Trump nunca viu um argentino, um nordestino bravo. A gente tá todos os dias, provoca em relação ao Irã, provoca em relação à Venezuela, está todo mundo vendo. Avisa pro Sidônio que não vai colar não tem tarifa vindo para te salvar não, você vai perder do Flávio mesmo. É isso aí. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Tá aí, vai perder mesmo, vai perder do Flávio. Mensagem publicada nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ao lado do Paulo Figueiredo. São vários pontos aqui, eu acho que tem vários pontos para a gente comentar. Eu vou girar aqui a bancada, passando para o Gerson, depois Olavo Pellegrina. Gerson, como disse, acho que tem vários pontos. Eu quero ouvir o comentário, a análise de vocês. Bom, primeiro, você observa que eles estão ali na frente do Departamento de Estado, em Washington, o que obviamente significa que eles tiveram uma reunião com pessoas de alto nível do Departamento de Estado ligados a Marco Rubio, e que também mostra que tanto o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e tantos outros, eles fazem questão até de não citar, mas nós temos hoje, eu posso te dizer, Silvio e Olavo e a nossa audiência, eu vivi a transição do que era a articulação política sendo feita aqui nos Estados Unidos com muita dificuldade no governo Biden para o que a gente está vendo hoje no governo Trump. Eu posso dizer para vocês que esse Paulo Figueiredo eu já acompanhei em eventos em Washington, da gente tomar chá de cadeira, de ter que comer quentinha nos corredores ali dentro do Capitólio. Teve uma vez, inclusive, que eu estava acompanhado do senador Girão e do senador Magno Malta, com o Paulo Figueiredo. Nós estávamos ali no Capitólio e ficamos muito tempo esperando, tivemos que comer ali um sanduíche às pressas, porque as articulações, Silvio, eram muito difíceis. De fato, durante o governo Biden, havia uma estrutura de blindagem e que foi feita para realmente destituir o presidente Bolsonaro do poder da mesma forma como aconteceu aqui nos Estados Unidos com Trump. Agora, o que a gente percebe é que, de fato, há uma série de articuladores e de presença, e como o Paulo citou, aquele documento que emanou do Capitólio, do Congresso americano, ele cita a perseguição política, ele cita, inclusive, nominalmente o Alexandre de Moraes, o que, aliás, eu faço questão de fazer um parênteses agora, Silvio, já que você falou do Carequinha, né, lá do Mensalão, quando você citou o Marcos Valério, e nós tivemos o Careca do INSS, ali na CPMI do INSS, eu vi essa semana e vou adotar também a expressão do nosso Careca do Master, né, porque o Careca do Master, que é o marido da Viviane Barsi de Moraes, ele também foi citado nominalmente nesse documento aqui nos Estados Unidos. Então você veja que naquela audiência em que a Maria Elvira Salazar coloca a foto do nosso Careca do Master e coloca a foto, aquilo ali viralizou no mundo inteiro. E hoje o mundo todo sabe que nós temos uma ditadura. Mas há uma parte da fala que eu acho muito importante do Eduardo, quando ele diz que esse incidente do Ramagem, a despeito dele ter permanecido 48 horas, praticamente 2 dias, longe da família, ali detido, ele redundará em muita coisa boa para todos os brasileiros perseguidos políticos. Veja que essa frase é tão importante, Silvio, porque ele cita inclusive os argentinos. Eu vi agora aqui nas redes sociais o pessoal da Argentina está fazendo uma live, porque eles ficaram emocionados de saber que o que aconteceu com o Ramagem acaba redundando numa exposição da Stasi Tupiniquim. Eu gosto dessa expressão, Stasi Tupiniquim, porque a Stasi, para quem não lembra, era a polícia política da Alemanha comunista,
daquela que no nome tinha o democrática, né? Aquilo que o Lula falou, que o bolsonarismo não voltará porque vencerá a democracia, talvez ele esteja se referindo àquela democracia da República Democrática da Alemanha, que era o berço da Stasi, a polícia política que ia atrás dos dissidentes, daqueles que ousavam dizer que gostariam de morar do outro lado do muro, que queriam ir para o lado do capitalismo. Pois é, essa perseguição política está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e como eu falei para você no último programa, Silvio, e meio que viralizou nas redes sociais, esses agentes da Polícia Federal que estavam aqui, vários deles, estavam, estes sim, trabalhando aqui numa atividade ilegal porque não tinham autorização, porque seus vistos eram de turistas. Então, nós temos ali uma situação criada e, obviamente, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo e outros articuladores já levaram às autoridades americanas essa situação, que acaba sendo uma crise diplomática, é verdade, mas reverbera para todos os outros. Eu digo para você, Silvio, eu fiquei muito feliz porque eu acompanho o drama dos que entraram aqui com pedido de asilo político. E todos agora já estão preparando os documentos para apensar os seus processos de asilo político, colocando este evento, esse incidente, podemos dizer, que aconteceu com o Hamas, que se reverterá em subsídio, porque a perseguição política ficou patente. Ela ficou cabalmente provada. E pior, uma perseguição política que vai atrás não só da Zambelli, de outras pessoas na Espanha, de pessoas, e é capaz até deles quererem ir atrás do Didi Red Pill na Polônia. Eles estão ensandecidos, porque eles foram à Argentina, não conseguiram que fossem extraditados. Foram à Espanha, não conseguiram que o Oswaldo Eustáquio fosse extraditado. Foram na Itália, estão na briga querendo ir atrás da Zambelli e também do Tagliaferro. Eles estão ensandecidos, tentaram a extradição do Alan dos Santos, eles estão querendo realmente ir atrás das pessoas por uma perseguição política. E aí a pergunta e a provocação final que eu deixo para a nossa audiência é a seguinte: nós falamos no último programa, Silvio, existe uma faceta, um grupo bastante importante da Polícia Federal que são honestos, estão trabalhando, estão atrás dos corruptos, estão atrás do crime organizado de verdade. Mas eu te pergunto, Silvio, com o efetivo que a gente tem da Polícia Federal, que é um efetivo tão pequeno face às necessidades do Brasil, não te dá uma vergonha saber que parte da Polícia Federal está sendo utilizada como uma Stasi Tupiniquim, como uma polícia política fazendo esse tipo de perseguição, ao invés de procurar realmente combater o crime organizado no Brasil? Eu digo para você, eu fico sim muito envergonhado. Completamente envergonhado. O braço político, é a polícia do regime, é uma polícia que está servindo a um regime que... Quero crer que com esse desfecho, como disse, um desfecho provisório, mas esse desfecho da situação do Alexandre Ramagem, que isso seja um sopro, que isso seja um vento de mudança, de verdade. Fiquei esperançoso depois desse desfecho. Olavo, queria ouvi-lo também. Temos alguns pontos aqui e eu estou deixando o meu ponto aqui, mas quero ouvir o seu também. É uma polícia do regime esse pessoal, né? Então, perseguir, inclusive, fora do Brasil, nós estamos falando fora do país, uma perseguição política. Só um adendo. O Paulo Figueiredo fez uma fala tão interessante, ele disse: ô Lula, você está cavando uma briga aqui com o Trump, já alfinetou na questão do Irã, já alfinetou do nordestino bravo. Que ridículo, patético. Pois bem, Lula, quando conseguiu colocar Trump como seu antagonista, com as tarifas lá de trás, experimentou uma pequena recuperação nos seus índices de popularidade. E acha que vai conseguir de novo. Lula, esquece, você é ruim pra caramba. Um anão diplomático. Eu gosto essa expressão que também já caiu na graça popular. Lula é um anão diplomático, infelizmente, evidentemente. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.